Olá pessoal dos terceiros anos. Então, para revisar com vocês, só lembrando que nessas primeiras semanas de aula, inicialmente a gente vocês tiveram que fazer e participar da leitura de um material que tratava sobre algumas questões importantes da pandemia, né? E levava vocês a responderem questionário. Isso nos primeiros dias da nossa aula. E na sequência vocês eram convidados a começar a discutir um pouquinho os conteúdos de física, né? Isso fazendo a leitura do primeiro capítulo do nosso texto, livro-texto. Na realidade nem era o primeiro capítulo inteiro, era o primeiro item do primeiro capítulo do nosso livro, que tratava do tema sobre circuito elétrico simples. Em seguida, vocês eram convidados a ver o vídeo e finalizar a atividade com alguns exercícios do livro, exercícios mais tranquilos, mas para a gente começar a se inteirar do assunto, tá? Então, a ideia desse vídeo é eu resolver com vocês as questões que a gente propôs lá no final daquele questionário, tá bom? Então, em seguida, eu vou estar apresentando para vocês aí a resolução dos exercícios, começando pelo número 1, tá, galera? Então, vamos lá. Iniciando então, pessoal, só para resgatar a ideia, né? Esses são os exercícios 20 da página do nosso livro-texto, né? Que a gente disponibilizou para vocês lá o link, tá? Do primeiro item do capítulo 1 do livro que a gente tem como livro-texto na escola. Iniciando pela questão número 1 proposta, perguntava o seguinte, ó: quais os componentes básicos de um circuito elétrico simples? Ou seja, essa é aquela questão que é para a gente nunca tirar zero na prova, né? Porque é bem simples. Se eu li um pouquinho, eu já sei que os principais componentes são fios condutores, gente, às vezes vem com o nome de placas metálicas. Exemplo disso seria aquelas placas metálicas que ficam na pontinha quando a gente vai encaixar o nosso controle, a nossa pilha no controle remoto, tá? Fios condutores, a fonte de energia, que é onde eu vou ligar, né? O interruptor, que eu já falei para vocês que muitas vezes vem com o nome de chave. E o aparelho em si que eu quero ligar. Né? Exemplo aqui bem rapidinho é aquele circuito que eu montei com vocês, que é esse aqui, né? Ó. A fonte, o fio condutor. Ó, esse é um exemplo bem simplesinho, certo? Não sei se vocês conseguem visualizar bem, espero que sim, né? Ó, circuito elétrico simples, tá? Agora vamos para o número 2. Então, esse é para não zerar aí nas provas, pelo menos esse vocês têm que saber fazer, né, galera? Agora, 2 fala assim, ó: é possível fechar o circuito de uma lanterna e acender a lâmpada utilizando um único fio. Em um abajur, porém, são necessários 2 fios para acender a lâmpada. Por que no circuito da lanterna não precisamos de 2 fios? E se utilizarmos 2 fios nesse circuito, como eles deverão ser conectados? Então, ó, eu vou tentar repetir a pergunta com o experimento. Ele está perguntando assim: por que nessa experiência aqui, só com um pedacinho de fio, eu consigo ligar o circuito? Veja, liguei o circuito fechado. Por que nessa experiência eu consigo ligar o circuito com um pedaço de fio e nos nossos aparelhos em casa a gente precisa de 2 fios, ou seja, em um abajur eu preciso de 2 fios, tá? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Nesse circuito aqui, se a gente perceber, um fio conecta um lado da fonte e o aparelho está exatamente grudado na fonte, então eu não preciso de um outro pedaço de fio para conectar o aparelho. Por que que não? Porque ele não está distante da fonte, tá? Se ele estiver assim distante, vejam, o circuito está aberto. Então, preciso de um outro pedaço de fio para conectar esse lado ao aparelho, ok? Então, a primeira parte da pergunta fala assim, ó: por que no circuito da lanterna não precisamos de 2 fios? A resposta seria porque a lâmpada está diretamente ou encostando, tá?
conectada na fonte. Tá? Daí a segunda parte da pergunta, vou subir um pouquinho aqui. Se utilizarmos dois fios nesse circuito, como eles deverão ser conectados? Ou seja, se nesse circuito aqui eu usar dois fios, não usar um só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Conectei um lado, vou pegar um pedaço de fio, vou conectar o outro, ó. Ó, um pedaço de fio de cada lado da fonte. O aparelho é a lâmpada. Vou ver se eu consigo ligar aqui para vocês verem, ó. Vejam. Então, agora, o aparelho está distante da fonte, certo? Então, como que eles deverão ser conectados se a gente pegar dois pedaços de fio? Um fio de cada lado da fonte conectado em cada lado do aparelho. Depois eu vou explicar aqui a história de cada lado do aparelho, tá? Então, vou botar aqui, ó. Se utilizarmos dois fios, como eles deverão ser conectados? Um fio em cada lado da fonte, conectado em cada lado do aparelho. Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que seria esse lado do aparelho aqui. Ok? Então, essa seria a questão número 2. Agora vamos para 3. Nessa aqui eu vou explicar o que é essa questão de lado do aparelho, tá? Fala assim, ó. Quando uma lâmpada está queimada, seu circuito está aberto ou fechado e por quê? Veja, ajuda bastante se a gente lembrar desse tipo de lâmpada aqui, ó. Não sei se vocês já viram, mas quando esse tipo de lâmpada aqui, que é chamada lâmpada incandescente, porque ela aquece, quando geralmente ela queima, ela rompe esse fiozinho aqui de cima. Esse fiozinho bem simplesinho aqui de cima é o resistor dela, mais pra frente a gente vai entender um pouquinho. Vou tentar aqui fazer o desenho dela para vocês, vai ficar péssimo, mas só para eu tentar explicar a história de cada lado, tá? Essa lâmpada aqui, ela é mais ou menos assim, ó, vou tentar ver o desenho aqui para vocês. Ela tem internamente duas hastes que estão conectadas por um resistor, tá ok? É claro que isso aqui está dentro do bulbo, né? Eu vou desenhar aqui o bulbo só mais ou menos para a gente entender. E a gente vai ver que nessa parte de baixo é assim, ó. Eu tenho uma soldinha aqui, ó, tá vendo? Que é uma corzinha diferente, que está conectado uma haste, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui nessa parte metálica, vou ver se eu consigo desenhar para vocês. Eu tenho uma haste, que é esse pontinho aqui. Só que essa outra haste aqui, o início dela não é no mesmo lugar. É nessa parte aqui de baixo. Estão vendo que tem uma soldinha também, uma corzinha diferente? Então, essa outra haste passa lá por dentro e está conectada aqui nessa parte metálica aqui de baixo, ó. E aqui, essa partezinha preta, que eu vou pintar aqui, ó. Essa partezinha preta é só para isolar, ou seja, não deixar contato entre esse fio e esse fio nessa parte metálica. Ok? Então, aqui tá outra partezinha aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, ó, vou tentar conectar isso aqui direto na tomada pra gente tentar entender. Olha que desenho maravilhoso, gente. Porque a ideia de circuito fechado é quando passa a corrente elétrica pelo circuito. O que é passar a corrente elétrica? A corrente elétrica tem que ter um caminho de ida por um lado do aparelho, acende e retorna, e um caminho de retorno diferente do caminho inicial. Professora, mas vai por esse lado sempre? Não, gente, isso aqui é só para exemplificar, né? A corrente vem, passa pelo aparelho e retorna. Isso tudo num processo instantâneo, né? Tá? Então, sempre preciso ter esse caminho aqui, ó, que seria em formato de ciclo, por isso a ideia de circuito, tá? Em formato de ciclo fechado. A corrente é muito esperta, ela sabe o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma caneta. Se algum problema der aqui nesse caminho, ou seja, se queimar isso aqui, a corrente é tão inteligente que ela nem vai sair da fonte para passar. Ou seja, não vai ter corrente circulando se esse caminho estiver interrompido. Ok? Então, vamos lembrar.
Quando uma lâmpada está queimada, seu circuito está aberto ou fechado? Gente, a ideia de aberto ou fechado vai estar sempre relacionada à corrente, nunca só o interruptor ou chave. Porque mesmo que essa lâmpada aqui tivesse aqui com o interruptor funcionando, ligadinho, vamos pensar assim, mesmo que isso aqui estivesse funcionando perfeitamente, o interruptor, o caminho do interruptor, se não tem caminho para a corrente elétrica passar, ela nem sai, vamos pensar assim, da fonte, ok? Então, se não tem caminho completo, não tem corrente. Se não tem corrente, ou seja, se o I, que é corrente, não existe, o circuito está aberto. Agora, se o I tem caminho para passar, se ele existe, a gente diz que o circuito está fechado. Lembrando, o que é esse I? Esse I é a chamada corrente elétrica. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Ok? Então, repetindo com vocês. Quando uma lâmpada está queimada, ou seja, se romper aqui, circuito aberto ou fechado? Se não tem caminho para a corrente, o circuito está aberto, certo? Mesmo que o interruptor indique que ele está fechado. Então, vamos lá. Quando uma lâmpada está queimada, seu circuito está aberto. Pergunta, por quê? Porque não há passagem de corrente elétrica. Então, olha só, corrente elétrica é o meu I do circuito, ok? Então, vamos lá tentar avançar mais um pouquinho. Percebam, aqui tem que ficar claro que o caminho de entrada tem que ser diferente do de saída, tá? Então, vamos lá. Aqui na próxima questão. Faça um esquema simplificado que represente o circuito elétrico de um controle remoto da televisão em funcionamento. Gente, esquema simplificado, vou fazer até uma setinha aqui, não é desenho. Não é desenho. Por que não é desenho? Porque esquema simplificado é uma simbologia. Então, eu estou exemplificando uma formiga aqui, ó. Exemplificando alguma coisa, tá bom? Então, esquema simplificado não é desenho. Porque se pedisse para eu fazer um desenho do controle remoto, eu poderia pensar assim. Vou fazer um quadradinho, vou fazer os botões. E ele não pede para fazer desenho. Então, isso está errado. Esquema simplificado é para eu pegar os componentes de um circuito e tentar montar a representação dele. Quais componentes? Bem, a gente sabe que tem que ter uma fonte, então se eu fazer um quadradinho aqui, vou chamar de fonte. E eu tenho que ter o aparelho. O aparelho seria a parte pensante do nosso controle remoto. Vou botar assim, ó, controle remoto. A plaquinha principal interna dele, tá? A plaquinha principal interna dele é ligada na fonte, que geralmente é uma pilha, né? Por meio de fios condutores. Ó. Vamos lá, aqui diz em funcionamento. Gente, em funcionamento representa circuito fechado. Circuito fechado representa circuito que possui corrente elétrica, tá? Possui corrente elétrica. Então, se possui corrente elétrica, a maneira de eu fazer a chave ou interruptor é um pontinho assim. Joia? Só para exemplificar bem aqui do lado, ó, se fosse aberto, ó, a gente ia desenhar a chave dessa maneira, ó, se é um controle não funcionando, né? Tá bom? Mas como é fechado, isso aqui é só uma simbologia. Ok, gente? Então, vamos lá. Caminhando mais um pouquinho. A 5 fala assim, ó. Sobre o circuito elétrico, é correto afirmar: a tomada na residência representa os terminais do aparelho consumidor. Gente, não. A tomada é a nossa fonte. Vou anotar aqui, ó. A nossa fonte de energia, né? Não é o aparelho, né? Certo? Os fios elétricos colocam em contato os aparelhos elétricos entre si. Não é verdade. Vocês lembram que naquele esqueminha, fonte e aparelho, os fios condutores conectam a fonte ao aparelho. Ó, aqui eu vou fazer um exemplo de circuito aberto. Deixa eu puxar para baixo. Olha só.
Então, a fonte e o aparelho são conectados por meio dos fios condutores. Então, os fios elétricos, eles não conectam os aparelhos entre si, eles conectam o aparelho à fonte. Tá bom? O interruptor tem a função de dosar a quantidade de energia necessária ao aparelho. Gente, dosar seria limitar, né? Eu posso dar mais ou menos. Não é verdade. O que o interruptor faz? Ou ele abre, ou ele fecha. Ele não dosa. Então, se ele pode abrir ou fechar simplesmente, ele diz circuito aberto ou fechado, mas ele não pode dar só um pouquinho de tensão. Exemplo, a nossa tomada é 220 volts. O interruptor ligado ou desligado, ou ele dá 220 ou ele não dá nada. Então, ele não dosa, tá? A última. A indicação da existência de corrente elétrica indica que o circuito está fechado. Então, vamos lembrar, a corrente elétrica é o I. Realmente, quando tem I, o circuito está fechado, ok, quer dizer funcionando. Então, realmente, é essa a alternativa. Tá bom? E para finalizar a questão 6, ó. Eu vou mexer um pouquinho aqui, depois se precisar eu abaixo um pouquinho aqui o desenho, tá? A 6 fala assim, ó, um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento, de um fio com extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Então, olha só, gente. Essa aqui é uma questão do Enem, né? Então, é importante a gente se ligar, né? Para a gente entender um pouquinho, vou tentar rascunhar aqui de novo o desenho da lâmpada. Então, ó, a lâmpada que está aqui, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar assim, que ela tem dois pontos. Um ponto dela de entrada ou saída é aqui embaixo, e um ponto dela de entrada ou saída é aqui nessa parte metálica, tá? Essa aqui é a lâmpada incandescente. Então, eu vou pensar assim, ó, se um lado da pilha encosta aqui, ó, vou pegar aqui como exemplo. Se um lado da pilha está encostando aqui, deixa eu chegar um pouquinho para cá. O outro lado da pilha tem que vir com o fio para a parte de baixo, não pode ser para o mesmo lado, tá bom? Em contrapartida, se um lado da pilha encosta aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, que não dá para ver. O outro lado da pilha tem que vir do outro lado, por isso conectado por um fio. Ok? Então, é com esses olhos que a gente vai analisar esses desenhos, tá? Como questão do Enem de exercício, a gente pode pensar assim, olha, eu vou olhar essas figuras e vou ver se tem alguma absurda que eu já possa descartar. Tem algumas absurdas aqui. Exemplo, aqui, o desenho que ele está mostrando é como se a lâmpada estivesse aqui, ó, olha que nada a ver. Né? Então, esse aqui eu já posso descartar de cara. Isso aqui nunca vai funcionar, né, gente? Tá bom? Tendo pedaço de fio ou não, aqui não funciona. Outro exemplo absurdo que a gente tem é essa daqui, ó. Percebam, ó. Eu tenho aqui a pilha como se o fio, até aqui tá bonitinho conectado, mas o fio tá ligado aqui, ó. Na parte de vidro, né? Então, nada a ver, né? Olha o que tá mostrando aqui no desenho. Tá bom? Então, ó, essas duas eu posso descartar. Então, no Enem eu vou fazer isso, eu vou dar uma olhada nos desenhos, ver se tem alguma coisa muito absurda, assim, que eu possa descartar. Aqui a gente pode descartar o 5 e o 4. Então, ó, aqui tem 5 e aqui tem 4, então não pode ser. Aqui tem 5, não pode ser, e aqui tem 5, não pode ser. Então, olha só, a gente corta já a alternativa B, não pode ser, a alternativa C não pode ser, e a E também não. Tem duas alternativas para a gente analisar, a A e a D. Vejam, ambas têm a 1, então a 1 a princípio está certo. Vamos dar uma olhada. Olha só, a parte de baixo está conectada aqui e o fio conecta o outro lado da fonte ao outro lado do aparelho. Outro lado da fonte ao outro lado do aparelho, em formato de ciclo, ó. Então, o caminho de entrada não coincide com o de saída, beleza. Se eu fizer o contrário, é a mesma coisa. Então, realmente, a número 1 está ok. A número 2. A número 2, percebam, aqui tá até correto, né? Entrada não corresponde com a saída, mas vejam, olha onde ele conectou aqui o fio, gente. O fio não tá na pilha, né? Tá fora da pilha. Estão percebendo? Então, essa daqui não vai ligar só por causa desse detalhe aqui. Tá bom?
Agora a 3 tem nos dois, provavelmente liga também, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui tá conectado certinho, aqui tá conectado certinho, e aqui certinho também. Professora, aqui tava do lado também e não deu, gente. É porque se a gente for olhar a pilha, ó, essa parte reta aqui tem uma área maior, né? Essa daqui, olha a área dela que pequenininha, certo? Então, essa aqui, a princípio, é ok também. Vou dizer para vocês o seguinte, olha, se entrasse com recurso, poderia dizer assim que essa parte do fio não é visível, que ele está exatamente na parte metálica, né? Então, até daria para discutir. Então, a 1 tá certa, a 3 tá certa. A 5 a gente já descartou e a 4 também, então vamos olhar a 6. A 6 a gente vai lembrar. A entrada não pode corresponder com a saída. Veja, a entrada aqui, a pilha está encostando do lado. Sem problema. Só que a saída também está do lado. Ah, daí tem problema, porque a saída teria que estar aqui embaixo, gente, ó. Então, essa daqui não liga. Por quê? Porque a entrada corresponde com a saída. Deixa eu mostrar, tentar mostrar aqui pra vocês, ó. O exemplo seria assim, ó. Aqui tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Vou tentar apoiar aqui para conectar. Só que o fio eu teria que conectar aqui do lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar para vocês. Aqui do lado, aqui embaixo. Não encostou direito. Vou tentar mudar aqui rapidinho para ver se eu consigo ligar. Aqui não teria problema nenhum. Pode ser do ladinho, professora? Pode, desde que a saída corresponda com a entrada, ó, tá bom? Agora, se eu pegar esse fio aqui e botar aqui do lado, daí vai fechar um curto-circuito, daí realmente não vai funcionar. Tá bom? Então, pode ser do lado, professora? Pode. Desde que a entrada não corresponda com a saída, ó. Não dá pra ver direito, né? Só um pouquinho. Tá bom? E a última aqui, a 7. Então, a 6 não pode. Ó, se a 6 não pode, a 6 tá aqui, não pode ser essa, né? Então, só a 7 a princípio tá certa. Vamos dar uma olhada. Ó, ele tá de ladinho, não tem problema. E o outro lado da fonte tá conectado no outro lado do aparelho, então tá ok, ó. Perceberam? Então, a entrada não corresponde com a saída, tem que ser dois pontos diferentes, então esse tá ok também. Então, realmente, a alternativa correta é a letra D. Tá bom? Gente, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem estar comentando aí no vídeo, que se não estiver adequado, a gente vai vendo que pode melhorar, tá? Um abraço e até mais.